Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a força magnética. Quando a gente começou a falar sobre propriedades magnéticas de um corpo, a gente viu que ímãs, eles possuem a propriedade de atrair ou repelir objetos. Então, quando a gente aproxima um ímã de um objeto metálico ou aproxima dois ímãs, a gente consegue perceber ali uma força ou de atração ou de repulsão. Se existe esse movimento de atração ou de repulsão, existe uma força que exerce essa atração ou essa repulsão. Essa força é chamada de força magnética, já que ela é uma força devido às propriedades magnéticas do corpo. A partir de agora, a gente vai aprender a determinar o módulo dessa força e também a direção e o sentido dela, porque vamos lembrar que força é uma medida vetorial, é uma medida que possui um valor, um módulo associado a ele, uma direção e um sentido. Então, se a gente vai aprender a calcular o valor da força magnética, a gente também deve aprender a definir a direção e o sentido desse vetor. Vamos começar vendo o caso de uma carga elétrica, então uma partícula eletricamente carregada próxima de um campo magnético. Como vai funcionar a força magnética sobre essa carga elétrica, sobre essa partícula que possui uma carga elétrica? Como a gente já viu anteriormente, cargas elétricas elas podem ser positivas ou negativas. Isso também vai interferir na determinação da direção e do sentido do vetor da força. Então, vamos prestar atenção nisso daí. Uma carga elétrica positiva Q próxima a um campo magnético B. Se essa carga elétrica possui uma velocidade, então se ela se aproxima desse campo magnético com uma velocidade v, a gente vai ter aqui três vetores. A gente vai ter o campo magnético, que é um vetor, a velocidade da carga, que também é um vetor, e a força. Como a gente vai definir então a direção e o sentido desse vetor força magnética? Usando a regra da mão esquerda. Primeiro a gente viu que para determinar sentido e direção das linhas de campo magnético, a gente usou a regra da mão direita. Agora a gente vai usar a regra da mão esquerda para determinar a força magnética. Então, mão direita para determinar linhas de campo magnético, mão esquerda para determinar força magnética. Como vai funcionar essa regra da mão esquerda? O dedo polegar, ele vai funcionar como força magnética. Então, ele vai indicar a direção e o sentido da força. O dedo indicador vai indicar a direção e o sentido do campo magnético e o dedo médio da velocidade. Então, a gente vai usar os três dedos para determinar a direção e sentido desses três vetores: força, campo, velocidade. Nessa representação que eu fiz aqui, de uma carga positiva em um campo magnético horizontal, se a velocidade for para baixo, olha como ficaria. Campo magnético, então, é o dedo indicador, está na horizontal, e a velocidade está para baixo. Então, o dedo indicador tem que ficar para baixo. Nota que velocidade e campo formam um ângulo de 90 graus. Então, são dois vetores perpendiculares. A gente pode escrever isso aqui. Campo magnético perpendicular forma um ângulo de 90 graus com a velocidade. Então, vamos lá. Velocidade para baixo, campo para a direita. A minha força magnética é a direção e o sentido do dedo polegar, que está, saindo do plano do quadro. Então, eu tenho um campo para a direita, velocidade para baixo, força magnética saindo do plano do quadro. A gente desenha coisas que estão saindo do plano do quadro, do plano do papel, como um círculo com uma bolinha no meio. Então, essa força magnética está, saindo do quadro. Percebam que nessa configuração, a minha força magnética também forma um ângulo de 90 graus com o campo magnético, o dedo indicador, que representa o campo magnético. Então, eu também posso escrever que o campo magnético é perpendicular à força magnética. Eles formam ângulos de 90 graus entre si. Então, a gente aprendeu a determinar sentido e direção do
do vetor força magnética, usando regra da mão esquerda. Não confundam mão esquerda para determinar força magnética com a regra da mão direita para determinar as linhas de campo magnético. Agora vamos aprender a determinar o módulo. Então aqui é um módulo, o valor da força magnética. O módulo dessa força que um corpo vai sentir ao interagir com o campo magnético vai depender. Nesse caso, como a gente primeiro está vendo o caso de uma força magnética sobre uma carga elétrica, vai depender do valor dessa carga elétrica em módulo. Lembra lá que carga elétrica pode ter carga positiva ou carga negativa, então pode ser um valor positivo ou negativo. A gente vai utilizar o valor em módulo, só o valor numérico, vezes a velocidade, vezes o campo magnético, multiplicado pelo seno do ângulo entre velocidade e campo magnético. Então, a gente vai sempre procurar olhar o ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético. Nesse caso, desse desenho que eu fiz para explicar para vocês, o ângulo entre o vetor velocidade, que está essa setinha para baixo, e o vetor campo magnético, que é essa na horizontal, é um ângulo de 90 graus. Então, seria o seno de 90 graus nesse desenho. Dependendo do ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético, a gente vai ver que o movimento da carga elétrica vai variar. Dependendo do valor do ângulo, essa carga elétrica pode se movimentar em movimento retilíneo uniforme, em linha reta, pode se movimentar em movimento circular, pode ficar dando várias voltas, a gente chama de movimento helicoidal, ela vai fazer um movimento tipo uma hélice. Então, dependendo desse ângulo, a gente vai ver que o movimento da carga vai mudar. Vamos ver como vai funcionar, então, o movimento da carga dependendo do ângulo entre as velocidades e o campo magnético. Como eu falei, a força magnética vai depender do ângulo entre esses dois vetores, a velocidade da carga e o campo magnético. Se o ângulo for 0 ou 180, a velocidade e o campo vão ser paralelos. Se o ângulo entre velocidade e campo for 0, quer dizer que os dois vetores apontam na mesma direção e no mesmo sentido. O ângulo é 0 entre eles. Então, eles são paralelos. Se o ângulo for de 180, quer dizer que um vetor aponta numa direção e no sentido, o outro aponta na mesma direção, mas em sentido oposto, ângulo de 180 graus. Continuam paralelos. A força magnética, nesse caso, vai ser nula. Por quê? Seno de 0 é 0, seno de 180 também é 0. Portanto, essa multiplicação vai ser 0 e a força magnética vai ser 0. Então, no caso do ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético serem igual a 0, ou 180 graus, esses dois vetores vão ser paralelos e a força magnética vai ser 0. Nesse caso, uma carga experimentando a presença desse campo magnético vai ter um movimento retilíneo uniforme. Essa carga vai se movimentar em linha reta. Se o ângulo for de 90 graus entre velocidade e campo magnético, eles vão ser perpendiculares, eles vão formar um ângulo de 90 graus, eles vão ser perpendiculares entre si. Se eles forem perpendiculares entre si, a carga elétrica na presença desse campo magnético vai ter um movimento circular uniforme. Então, vai ter um movimento circular, essa carga vai girar. Movimentos circulares. Se um corpo gira, a gente viu nos vídeos anteriores que existe uma força sempre apontando para o centro da circunferência, mantendo esse movimento giratório. É a força centrípeta. Portanto, no caso do ângulo ser 90 graus entre velocidade e campo magnético, serão perpendiculares, portanto, a força magnética vai ser igual à força centrípeta. Seno de 90 graus é igual a 1. Então, se o seno de 90 graus é igual a 1, significa que a força magnética vai ser carga vezes velocidade vezes o campo. Vou colocar isso aqui, Força magnética é o módulo da carga elétrica vezes a velocidade vezes o campo, vezes o seno de 90. Como eu falei, seno de 90 é igual a 1. Então, seria
isso vezes 1. Eu não preciso colocar isso aqui, posso omitir. Igual força centrípeta. Força centrípeta é a força resultante do movimento circular. A gente viu que é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da circunferência do movimento circular, da trajetória circular. Força centrípeta, então, é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. A gente pode encontrar o raio da circunferência do movimento circular da carga elétrica no caso do ângulo de 90 graus. Esse raio que está aqui dividindo passa para cá multiplicando. Isso aqui que está tudo multiplicando vai passar dividindo. O raio vai ser massa vezes a velocidade ao quadrado sobre carga em módulo velocidade vezes campo magnético. Eu tenho velocidade multiplicando em cima, velocidade multiplicando embaixo. Esse V corta com um V aqui em cima, já que V ao quadrado é V vezes V. Então, o raio de circunferência de uma carga presente em um campo com velocidade perpendicular ao campo magnético vai ser massa vezes a velocidade da carga elétrica sobre módulo da carga elétrica vezes o campo magnético. Se esse ângulo for entre 0 e 90 graus, o movimento será helicoidal. Ou seja, a carga aqui vai ter um movimento de hélice, vai ter um movimento de espira. Para encerrar esse vídeo, vamos ver um exemplo de uma carga com velocidade V em um campo externo magnético. Uma partícula de massa de 1 vezes 10 a menos 5 kg e carga de 2 vezes 10 a menos coulombs penetra com velocidade de 10 metros por segundo num campo magnético uniforme de 5 tesla. Primeiro a gente vai determinar a força magnética sobre essa partícula e desenhar a trajetória da partícula. A trajetória da partícula a gente vai determinar a partir do momento que a gente encontrar o ângulo entre a velocidade dessa partícula e o campo magnético, usando a regra da mão esquerda. Vamos lembrar que a regra da mão esquerda nos ajuda a determinar a direção e o sentido do vetor força magnética. E se a gente sabe o ângulo entre o campo e a velocidade, a gente sabe se o movimento é retilíneo, circular ou helicoidal. Primeiro vamos determinar como vai ser a trajetória dessa partícula. Vamos fazer a regra da mão esquerda para determinar a direção e o sentido da força magnética e assim a gente determina também a trajetória da partícula. Vai ser linha reta, se vai ser circular ou movimento helicoidal, dependendo do ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético. Aqui a gente já consegue perceber que o campo magnético ele está saindo do plano do quadro. Por quê? Sempre que ele for representado por um círculo com uma bolinha no centro, quer dizer que ele está saindo do plano do quadro. A velocidade, está na horizontal. Então, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Se a gente tem um ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus, quer dizer que a partícula se movimenta com o movimento circular. Sempre que o ângulo for de 90 graus, o movimento é circular. Então já sabemos que essa partícula ela vai girar, ela vai ter um movimento circular. Desenhamos a trajetória circular, representada por um círculo. Para determinar a força magnética, a gente vai usar a equação de força magnética, que me dá que o módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo é igual à força magnética. Como a gente já sabe que o ângulo é de 90 graus, esse seno é igual a 1. Então, a gente não precisa representar quando o ângulo for de 90 graus, porque o seno de 90 é 1. Essa força magnética vai ser, então, a carga tem módulo de 2 vezes 10 a menos 5. A velocidade é 10 metros por segundo e o campo é 5. Essa força magnética vai ser 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10 a menos 5 newtons. Vamos lembrar que força tem a unidade do newton. Eu posso representar essa notação também colocando a vírgula que está aqui no 0 no 1. Vai ficar 1,0, andei 2 casas para a esquerda, aqui vai ficar menos 3 newtons. Então, essa força magnética é de 1 vezes 10 a menos 3 newtons. Vamos determinar a direção e o sentido
da força magnética. Regra da mão esquerda. Dedo polegar indica direção e sentido da força. O campo magnético é o dedo polegar, está saindo do plano do quadro. E o dedo médio, a direção e sentido da velocidade, que está na horizontal. Então, essa força magnética vai estar para cima. Então, essa força magnética vai estar para cima. Vamos calcular o raio da trajetória. Como a partícula vai se movimentar com uma trajetória circular, eu sei que a força magnética vai ser igual à força centrípeta. O raio da trajetória vai ser a massa vezes a velocidade sobre o módulo da carga vezes o campo. Substituindo esses valores, massa 1 vezes 10 a menos 5 vezes a velocidade, que é 10, sobre a carga, que é 2 vezes 10 a menos 5, sobre o campo, que é 5. Vamos resolver essa conta. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5, estão dividindo, eu posso cortar. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 5, 10. Vai ficar 10 sobre 10. 10 sobre 10 vai me dar um raio de 1 metro. Então, o raio de trajetória do movimento dessa partícula, nesse exemplo, vai ser igual a 1 metro. A gente determinou, portanto, a força magnética, o módulo da força magnética dessa partícula se movendo com uma velocidade de 10 metros por segundo em um campo magnético uniforme de 5 Tesla. A gente determinou a direção e o sentido da força magnética usando regra da mão esquerda, a força magnética vai estar para cima. Determinamos também o raio da trajetória desse movimento circular descrito pela partícula, já que velocidade e campo magnético, nesse caso, são perpendiculares, possuem um ângulo de 90 graus. Com esse exemplo, a gente encerra esse vídeo sobre força magnética em uma carga elétrica com velocidade v.